Irmãos e irmãs, celebrando esta santa liturgia aos fiéis defuntos, toda a igreja no dia de hoje reza, fazendo memória de nossos irmãos e irmãs que um dia aqui na terra peregrinaram. Talvez um questionamento importante que deveríamos fazer, ou se temos ainda alguma dúvida a respeito, se é válido a oração que fazemos para aqueles que já celebraram a sua Páscoa definitiva. A oração nos mantém em comunhão com Deus. E quando se celebra em sufrágio da alma de um ente querido, nós recomendamos a graça e a misericórdia de Deus, mas fazendo memória também de alguém que, através da Santa Mãe Igreja, recebeu os sacramentos, dentre eles o principal, o Santo Batismo, que nos faz filhos de Deus, que nos faz igreja, e que, de certa forma, durante sua vida terrena, foram homens e mulheres que serviram a Deus, seja na igreja como também na sociedade. Certo de que toda criatura humana, com exceção da Virgem Maria, Cristo Senhor, e aos privilegiados por parte de Deus, todos os outros, assim como nós, necessitamos de purificação. É por isso que existe o purgatório, para se purgar, para se penitenciar aquelas almas que em vida terrena não foram tão santas assim, mas que precisa deste toque de Deus, da sua misericórdia. Mas o purgatório também é a certeza do céu. Felizes aqueles em que se encontram no purgatório, ou cujas almas um dia passarão por lá, porque o purgatório, repito, já é a certeza do céu. E como acontece este intercâmbio de oração, de intercessão? Nós, enquanto igreja militante, igreja itinerante, ainda pelas estradas da vida, rumo ao céu, contamos com a intercessão dos santos de Deus, já fazendo parte da igreja triunfante. O céu se abre para acolher as nossas necessidades. E aqueles que, em vida, souberam amar a Deus e seus irmãos, como nos recorda a oração eucarística, intercedem por nós. Assim como na vida do próprio Cristo em si, a Sagrada Escritura já nos revela que diante de Deus está o nosso advogado, o nosso mediador, que é consciente das nossas fragilidades, que também padeceu no seu próprio corpo, com exceção do pecado em si, mas é alguém que conhece nossos medos, nossas angústias, nossos sofrimentos. Cristo Senhor, que intercede por nós. Então, a igreja triunfante, que já são os eleitos, os bem-aventurados, intercedem por nós, itinerante igreja militante. E é nosso dever, nosso papel de cristão, rezar pela igreja purgante, por aqueles que ainda estão neste processo de purificação. Mas também, amados irmãos e irmãs, o dia de hoje é também para recordarmos nossos entes queridos, das memórias, das lembranças de seus feitos, da sua contribuição, seja no campo familiar, seja no meio social, seja também na igreja. Quantos irmãos doaram a sua vida, morreram pela causa do reino de Deus? Quantos santos e santas que passaram por nós de uma maneira despercebida, mas que triunfam já da glória de Deus no céu.
homens e mulheres frágeis, criaturas com suas limitações, mas com o toque de Deus, com a centelha de Deus em seus corações, por onde passaram, deixaram as pegadas de nosso Senhor Jesus Cristo nos corações. Mas é de suma importância ainda, amados irmãos e irmãs, sermos uma igreja vigilante, uma igreja orante, pois não se sabe o dia nem a hora em que o Senhor virá nos buscar. Possa ser que seja no dia de hoje, daqui a algumas horas, não sabemos, certo de que Ele virá. Mas este nosso Deus quer encontrar um coração puro, um coração contrito, ao menos no ponto de reconhecer as suas fraquezas, seus pecados. E Padre, como esperar a morte? Talvez isto nos cause espanto, mas não é para esperarmos a morte, mas sim esperar Jesus Cristo ressuscitado. É Jesus que esperamos. A morte é apenas um estado pelo qual nos possibilita a vermos face a face o nosso Deus. Pudera termos esta preocupação de bem nos preparar para a eternidade. Eu penso que muitos cristãos ainda têm medo do céu, porque quando se fala em morrer, ninguém quer morrer. E o céu é uma realidade aonde Deus existe, mas não podemos ter o céu como uma realidade distante de nós. Mas sim, o céu se faz presente no meio de nós. Todas as vezes em que nas boas obras, nas boas ações, na caridade prestada, no amor ao próximo, no ato de dar e receber o perdão, na vida de fraternidade, o céu se faz presente. Assim também na Santa Eucaristia. Deveríamos sonhar mais com o céu. E se assim fizéssemos, amados irmãos e irmãs, não teríamos medo da morte. Talvez o que nos espanta quando se fala da morte é a maneira com que se vê tantos irmãos e irmãs fazerem a sua passagem. Alguns no seu tempo, mas outros são pegos de surpresa. Talvez alguns não tiveram a oportunidade de se converter, de pedir perdão a Deus. E é por estes irmãos e irmãs também que hoje nós nos encontramos para rezar, para interceder a Deus a sua misericórdia, para que eles possam ter um descanso eterno, em paz. Tanto que é verdade, amados irmãos e irmãs, que o céu não é uma realidade ruim, que o livro do Apocalipse, São João, vai nos dizer que é um novo céu, uma nova terra. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais choro, não haverá mais dor. E aqueles que partiram estão em paz em Deus. Quem é que não quer uma realidade desta? Diante da experiência que fazemos da nossa própria humanidade em si, do sofrimento, há muitos de nós, amados irmãos e irmãs, que fazemos a experiência do céu no nosso dia a dia e não nos damos conta. Mas é preciso também estarmos atentos e até a necessidade da consciência de que nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Nós somos concidadãos do céu, do infinito. É para a eternidade, é para Deus que caminhamos. Só que por vezes os nossos pecados nos afastam do céu, nos afastam do paraíso, nos afastam de Deus. E o que fazer diante de tudo isto? Pedir perdão, buscarmos a graça do arrependimento sincero, verdadeiro,
autêntico, para que o céu faça morada dentro de nós. Eu penso que já basta causarmos tantos sofrimentos na vida dos nossos irmãos e irmãs. Precisamos de um reino de paz. Precisamos de uma sociedade que faça a experiência de Deus, que faça a experiência do amor verdadeiro, que é capaz de acolher, que é capaz de amar, que é capaz de perdoar. Às vezes nos machucamos com tanta facilidade, às vezes ferimos os corações uns dos outros com tanta facilidade. Por que não, ao invés do ódio, ao invés do rancor, ao invés da mágoa, oferecermos o perdão e vivermos como filhos de Deus? Também, amados irmãos e irmãs, para finalizar esta reflexão, penso que devemos cuidar mais uns dos outros. Às vezes, isto nos preocupa diante da realidade de um ente querido que celebra sua Páscoa definitiva. Às vezes, há famílias tão distantes uns dos outros, às vezes que moram do lado como vizinho, mas não visitam quem necessitam, não visitam seus parentes, seus familiares, e às vezes diante da experiência do mistério da morte em si, sempre damos um jeito, até para virmos de realidades distantes, para aquele último adeus, para aquele último eu te amo, uma vez em que aquele que já está falecido já não mais ouvirá, já não mais dará uma resposta como correspondência daquele ato. Precisamos amar uns aos outros, cuidar uns dos outros, na mesma medida com que Deus nos ama, nos cuida, nos protege. Que Deus conceda a graça da misericórdia a todos os nossos entes queridos que no dia de hoje recebem da Santa Mãe Igreja a graça, a misericórdia, mas também o perdão de suas faltas, de seus pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.